Boa tarde. Dando continuidade aqui no nosso site, sendo desenvolvido em HTML, CSS, JavaScript, PHP, o nosso site Mercado Preso, na aula passada, nós criamos a página usuário.php. É uma página exclusiva aonde a pessoa só vai chegar nessa página se realmente ela tiver um cadastro dentro do nosso site. Então aqui dentro do nosso site, aqui na barra de menus, nós temos uma opção, cadastrar. E aí ela tem que colocar o nome dela, o e-mail, uma senha, escolher o sexo, clicar no botão cadastrar. A partir do momento que ela clicar no botão cadastrar, ela vai clicar aqui no botão entrar, para que ela possa entrar numa área que somente ela vai ter acesso. A gente chama isso de uma seção. Então, se ela vir aqui no login e não digitar nada, e clicar no botão entrar, não vai acontecer nada, ele vai continuar aqui. Se porventura ela cadastrar um e-mail que não existe no nosso banco de dados, ele também não vai entrar. Olha só, está bloqueado. Agora, se a pessoa digitar um e-mail e uma senha que já está dentro do nosso banco de dados e clicar no botão entrar, olha lá, ele vai entrar diretamente na página usuário.php. Então nós vamos fazer essa configuração na aula de hoje. Nós vamos dizer para o PHP o seguinte: se a pessoa vir aqui na nossa tela de entrar e não digitar nada no login, mantenha aqui. Se ela tentar digitar um e-mail ou uma senha que não existe no banco de dados, vai se manter aqui, não vai sair. Agora, se ela digitar um e-mail e uma senha que está cadastrado no nosso banco de dados, aí sim ela vai para a área do cliente, que é a área do usuário que nós criamos na aula passada. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é clicar aqui no pesquisar e habilitar o nosso web server, para que ele possa rodar toda a nossa programação PHP e o nosso banco de dados. No meu caso, eu já ativei aqui o web server. Caso você tenha dúvida, é só você vir aqui na sua barra de tarefas, nessa seta de itens ocultos, e verificar se o web server está ativado. Então, para que eu saiba se ele está ativado e rodando dentro do meu sistema operacional, ele tem que estar com essa cor verde. O próximo processo é nós abrirmos o nosso editor de código. A gente está usando para esse módulo Visual Studio Code. Então, eu vou abrir aqui o Visual Studio Code. Já abriu. Aqui dentro do Visual Studio Code, eu vou clicar aqui Open Folder. Vou procurar aqui o disco local C2. Vou procurar a pasta WAMP64. Vou procurar a pasta www. E vou abrir o meu projeto, que é site_mp. Vou clicar aqui no add. Ele vai me abrir. Então, nós vamos fazer o seguinte. A primeira coisa que nós temos que fazer é dar um clique aqui no entrar.php. Aqui dentro do entrar.php é a nossa página de login. Então, vou clicar aqui. Deixa eu voltar aqui no meu navegador. Vou digitar site_mp. Vou clicar aqui no entrar. E aqui no entrar, nós temos aqui o formulário de acesso. Então, eu tenho que procurar esse formulário. Então, eu vou vir aqui dentro do meu site, como a gente está usando sempre os comentários. Então, nós temos aqui, início da construção do formulário entrar, que é essa parte aqui. E aqui dentro nós vamos fazer algumas alterações para funcionar. Vou aumentar aqui a visualização, fica mais fácil de identificar. E aqui dentro, a primeira coisa que eu vou procurar é essa linha, for action, que é a ação que esse formulário vai ter quando ele for ativado,
E aqui eu coloquei um link morto, que é a hashtag. E aqui nós vamos digitar login.php, que é a página que nós vamos criar para ele poder fazer a verificação se vai entrar no site usuário ou não. Nós temos aqui o método de envio, o mais seguro é o post. E aqui nós temos o primeiro input. Então aqui dentro desse input está tipo e-mail e aqui tem uma ID do usuário para que a gente pudesse formatar ele no CSS. Então eu vou dar um clique aqui nele e vou digitar name. E vou colocar o name para ele de e-mail. Lembrando que esse name eu vou utilizar ele na nossa programação PHP. Vou procurar um outro input aqui, que é do tipo password, que é o da senha. Vou clicar aqui do lado e vou colocar a propriedade name para ele também. Então, vou colocar a propriedade senha. E essa propriedade é que eu vou usar lá no PHP. Aqui eu coloquei um input do tipo botão. Só que como nós estamos trabalhando com formulário de envio de informações, esse button nós temos que mudar. Nós temos que colocar aqui o tipo de envio. Então ele é do tipo submit, que é o botão que vai ser utilizado para enviar os dados para o nosso banco de dados. E aqui no name, por causa do PHP, eu também vou colocar submit. Então, toda vez que vocês estiverem trabalhando com um formulário, banco de dados, você vai vir dentro do seu formulário e você vai colocar essa propriedade chamado name. Então, esse é o primeiro processo, fazer esses ajustes para que isso possa funcionar. Vou pressionar o Ctrl S. Vou voltar aqui no meu navegador. No meu navegador eu vou apertar a tecla F5 para atualizar. Vocês podem ver que ele manteve as duas caixas de input. E a única alteração que teve foi no meu botão entrar, porque ele era button e agora ele é submit. Então ele não encontrou a configuração do CSS do submit. Então nós vamos fazer a correção desse botão. Então eu vou voltar aqui para o Visual Studio Code. Aqui dentro do nosso projeto, nós temos uma subpasta que é o CSS. Eu vou clicar aqui na seta e vou procurar aqui, estilo.css. Aqui dentro do estilo é onde que nós mudamos todo o visual do nosso site. Uma coisa interessante foi que nós colocamos comentários para todas as áreas do nosso site. Então tá aqui, formatação da área do usuário. Eu vou procurar a formatação da página entrar. Então, vou subir aqui a barra de rolagem e vou pegar aqui todas as minhas configurações. Então, está aqui, configurações da página entrar. Então, eu vou procurar aqui, tem uma classe chamada login, uma classe chamada logar, logar1, logar h1. E aqui nós temos, logar input type button. Eu vou apagar esse button e vou colocar submit, que agora eu mudei porque é um botão de envio de dados. Vou vir aqui dentro dele também, que a gente colocou o efeito hover para ser feito um efeito de troca, e vou trocar também para submit. Vou dar um Ctrl S para poder salvar, vou voltar no meu navegador e vou pressionar a tecla F5. Vocês podem ver que não aconteceu nada. Por quê? Quando nós estamos trabalhando com uma página PHP, o ideal é que a gente limpe o histórico do nosso navegador para que ele possa entender as modificações que estão sendo feitas no CSS. Como que eu faço esse procedimento? Dentro do meu navegador, eu tenho aqui o menu. São esses 3 pontinhos aqui. Eu vou clicar nesses 3 pontos do menu, vou procurar a opção histórico e vou procurar a opção histórico, ou a tecla de atalho Ctrl e o H. Vou clicar, ele vai abrir a minha janela de tudo que já foi navegado através deste navegador. Vou clicar aqui, remover dados de navegação.
Cliquei em dados de navegação. Aqui dentro da caixa período, o ideal é você deixar todo o período. Deixou ligado todo o período, você vai clicar aqui, ó, remover dados. Clicou no remover dados, você pode fechar, vir aqui no seu site entrar.php e dar um enter. Olha só, ele já ativou aqui para nós o botão entrar, sendo utilizado aquela programação que foi alterada no CSS. Agora nós vamos criar esse arquivo de verificação para ver se existe um e-mail e se existe uma senha dentro do nosso banco de dados. Lembrando que nós vamos ter que criar esse arquivo vai se chamar login.php, que foi o nome que a gente deu aqui para a ação desse formulário lá dentro da nossa página entrar. Então, eu vou vir aqui no botão New File, vou digitar aqui login.php, digitei login.php, vou colocar as tags iniciais do PHP e já vou colocar aqui a tag final do PHP. Então, eu já deixo toda essa área reservada para que a gente possa colocar o nosso código, já com a abertura e com o seu fechamento. Então, a primeira coisa que nós vamos colocar aqui é um comentário. O comentário a gente vai colocar: verificar se houve uma ação dentro da página entrar.php, porque ele só vai ativar a página login se realmente houver uma ação dentro da página entrar. Então, o que é uma ação? Uma ação é que o meu cliente ele vai vir aqui dentro da nossa página entrar, ele vai digitar um e-mail e vai digitar uma senha. E para isso ter efeito, ele vai ter que clicar nesse botão de ação aqui, ó, que é o entrar. Então, se o PHP identificar que houve um clique no entrar, que houve uma solicitação, nós vamos fazer esta verificação primeiro, se realmente houve essa ação. Então, a gente vai colocar aqui o if, porque a gente vai fazer alguns testes. O primeiro teste, nós vamos verificar se a pessoa clicou no botão entrar. Então, eu vou colocar aqui um comando chamado iset. O iset é um comando do PHP para verificar se houve uma ação. E da onde que vem essa ação? Ela vem através do método post, que foi o método que a gente escolheu lá no nosso formulário. E qual foi a ação que teve? Se a pessoa clicou no botão submit. Aonde que eu peguei esse submit? Vou vir aqui na página entrar e aqui, ó, input type submit, eu vou pegar essa informação aqui, ó, que é o name, submit. Então, eu estou dizendo para o PHP, verifica para mim se existe uma ação através do botão submit. Mas não é essa a única verificação que eu quero fazer. Eu quero verificar se realmente a pessoa digitou um e-mail e uma senha. Então, eu tenho esse comando aqui, que é o empty. Empty. O que faz esse comando empty? Quando eu digito apenas ele significa vazio. Eu vou colocar aqui, ó, vazio, verificar se o campo está vazio. Quando eu uso aqui a interrogação, a exclamação, eu estou dizendo o contrário. Estou falando para ele, ó, verifica se esse campo não está vazio. Então, eu estou perguntando para ele, ó, verifica para mim se esse campo que eu vou definir agora, se ele não está vazio. Qual é o campo? O campo é que eu vou receber através do método post, faltou o underline aqui. Qual é o primeiro campo que não pode estar vazio? É o campo chamado e-mail. E da onde que eu estou pegando esse campo e-mail? Aqui, ó, input type, e-mail. Qual é o name dele? E-mail. Então, esse campo não pode estar vazio.
Por isso que eu coloquei aqui, ó, a exclamação empty. Empty. Então eu estou dizendo para ele, ó, esse campo não pode estar vazio. E o outro campo que não pode estar vazio, então eu vou colocar o E comercial, que significa E. De novo, vou colocar a exclamação e empty, dizendo para ele, olha, verifica se esse campo não está vazio. Qual é o campo? O campo que eu vou receber através do método post. E qual é o campo agora? Senha. Então, eu estou pedindo para ele, olha só, toda vez que houver uma ação dentro da minha página entrar, verifica se ele clicou no botão Submit. E se ele clicou no botão Submit, verifica para mim se o campo e-mail não está vazio e se o campo senha também não está vazio. Porque se eles estiverem vazios, o que vai acontecer, pessoal? Eu não vou conseguir fazer uma verificação lá dentro do meu banco de dados. Então, ele não pode vir vazio. Então, eu vou abrir aqui as chaves. Já vou aproveitar aqui e já vou colocar o else, que quer dizer caso contrário. Deixa eu apagar isso aqui. Então, se ele não estiver vazio, quer dizer que ele preencheu alguma coisa. Então, eu vou colocar aqui até um comentário, ó. Não está vazio os campos. Agora, se esses campos estiver vazio, vou colocar um comentário aqui, ó. O campo está vazio. Quer dizer que a pessoa não digitou nada. Então, se ela não digitou nada, não tem como eu verificar se aqueles dados, tanto o e-mail quanto a senha, existe no banco de dados. Então, eu vou colocar um comando aqui, ó, que é o reader, que é um comando muito utilizado dentro do PHP, que é um comando de direcionamento para ir para uma página. E dentro desse reader, eu vou abrir aqui as aspas simples e vou digitar location. O que vai fazer esse location? Ele vai direcionar essa pessoa para uma outra página. Qual é a página que eu quero que ele direcione? Para o entrar.php. Então, se a pessoa clicar no submit e esses dois campos estiverem vazios, nós vamos usar aqui o reader e vamos dizer para ele, ó, manda lá para o entrar.php. Agora, se não estiver vazio tanto o campo e-mail quanto senha, agora eu vou pedir para poder fazer uma verificação lá no meu banco de dados para ver se existe. Então, que é a primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu preciso colocar outro comentário, conectar o banco de dados. Como que eu conecto o meu banco de dados? Usando um comando chamado include_once. Esse include_once ele vai chamar uma página que está dentro do meu site. E nós temos uma página chamada conectar.php. Deixa eu colocar as aspas simples aqui e fechar as aspas simples. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é chamar esse arquivo chamado conectar.php, que é um arquivo de conexão com o nosso banco de dados que nós criamos em algumas aulas atrás, que é esse arquivo que está aqui do lado, conectar.php, aonde eu vou informar para ele qual que é o meu servidor, que é o localhost, qual o meu usuário de acesso, qual é a minha senha e qual é o banco de dados que ele tem que acessar. Então, ele precisa desses dados para poder ir até o meu banco de dados e verificar se eu tenho acesso ao meu banco de dados. Então, isso é de suma importância, primeiro, ele fazer essa conexão. Se ele conectar o meu banco de dados, eu vou criar uma variável. Essa variável ela vai receber, através do post, todas as informações que vêm do campo e-mail. Vou criar uma outra variável chamada senha e ele vai receber via post todas as informações que vai vir lá da senha. Então aqui, deixa eu até colocar um comentário, criar as variáveis de armazenamento.
armazenamento. Então, eu vou voltar aqui para explicar para vocês as variáveis. Quando o meu cliente digitar aqui o seu e-mail, nós vamos pedir para ele, para o PHP, guardar essas informações na variável e-mail. Quando ele digitar aqui a senha, nós vamos pedir para o PHP guardar essas informações na variável senha. Porque o meu site ele pode ter vários acessos simultâneos ao mesmo tempo. E todas as pessoas têm um e-mail diferente e uma senha diferente. Então, esses acessos simultâneos, conforme eles forem ocorrendo, o PHP tem que entender isso como uma variável. Então, ele vai guardar essas informações sempre dentro da variável que está sendo criada nesse exato momento. Depois que eu criei as minhas variáveis, agora eu vou pedir para ir lá no banco de dados e verificar o banco de dados. Porque eu posso ter vários bancos de dados guardados dentro. Eu posso ter várias tabelas dentro do meu banco de dados. Então agora eu vou direcionar para ele qual é o banco de dados. Vou até mudar aqui, ó. Verificar a tabela do banco de dados. Então eu vou dizer para ele o seguinte, ó, vou criar uma variável chamada SQL. Por que SQL? Para saber que eu estou fazendo agora as informações baseadas num banco de dados. A gente está usando o MySQL, que é um banco gratuito, mas a linguagem se chama SQL. E aí eu vou falar para ele, vou abrir as duas aspas e vou digitar select asterisco from. Então eu estou dizendo para ele, ó, vai lá nas minhas tabelas, que eu ainda vou dizer o nome, seleciona todas as tabelas, então esse asterisco quer dizer todas as informações que estão dentro da minha tabela. Qual é a minha tabela? A minha tabela é cadastro, vou colocar com letra minúscula, cadastro clientes. Como eu vejo o nome da minha tabela, aonde ele tem que verificar se os meus dados estão cadastrados? Vou abrir aqui o meu Workbench. Dentro do meu Workbench, eu vou ativar ele através da instância local. Isso. Vai aqui verificar que já está o AMP Server conectado. Eu tenho aqui do meu lado esquerdo o meu banco de dados, que é site_mp, e o nome da minha tabela é cadastro_clientes. Então ele vai ter que vir dentro desse meu cadastro_clientes. Então deixa eu só passar o mouse aqui em cima e clicar na tabelinha. Então ele vai ter que vir aqui dentro da minha tabela, onde que está organizados os meus dados, para poder verificar se existe um e-mail e se existe uma senha. Então eu coloco aqui, ó, seleciona todos os dados que estão dentro da tabela cadastro cliente. E aqui dentro do cadastro cliente, eu vou falar para ele, ó, onde, então eu vou colocar where, aonde eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no meu banco de dados e vou ver o nome do meu campo na minha tabela, e-mail cliente. Então eu vou clicar aqui, aonde o meu campo e-mail cliente, você precisa localizar para mim se existe um e-mail, deixa eu colocar duas vezes as aspas aqui, senão eu acabo esquecendo. Se existe o e-mail que veio lá da minha variável e-mail. Então, quando a pessoa digita o e-mail, ele vem pelo método post e ele guarda essa informação na variável e-mail. Então, você vai lá no meu campo e-mail cliente e verifica se existe esse e-mail que a pessoa cadastrou. Só que não é só isso, ele precisa verificar se esse e-mail está conectado a uma senha que ele também digitou. Então, eu vou voltar no meu banco de dados e aqui, ó, o nome do meu campo é senha_cliente. Então, eu vou pedir, ó, e também vai lá no meu campo senha_cliente e verifica para mim, vou colocar as duas aspas simples aqui, se essa senha
é igual a que veio na variável senha. Então, ele vai fazer essas verificações para mim. Ele vai lá na minha tabela cadastro de clientes e vai verificar se lá dentro do meu campo e-mail cliente existe um e-mail que foi digitado no meu site. E vai verificar se lá no meu campo senha cliente também tem essa senha que foi cadastrado lá no início. Se ele encontrar essas informações, tanto o e-mail e a senha são iguais, eu vou pedir para ele guardar essas informações dentro dessa variável chamado verificar. Então, ele já verificou, constou que existe, e aí eu vou falar para ele, verifica se a minha variável conexão está ativada. Se a minha conexão estiver ativada, nós vamos pegar aqui o carry. Carry quer dizer dados, quer dizer que os dados estão batendo. E da onde vai vir esses dados? Vai vir da variável SQL. E aí, se isso realmente aconteceu, ele já verificou que é tanto o cliente, como o e-mail do cliente, quanto a senha do cliente estão dentro do meu cadastro cliente, ele vai guardar essas informações dentro do verificar. E aí, dentro do verificar, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos verificar se o registro é válido. Porque ele pode digitar errado. E se o registro não for válido, ele não vai ter acesso à nossa página de usuário. Então, eu vou colocar aqui um outro if, porque ele vai fazer uma outra verificação. E aí eu vou colocar aqui, MySQL num rows. Vou colocar aqui que ele vai ter que verificar a minha variável. E ele vai verificar se essa minha variável é menor que 1. Então, o que eu estou pedindo para ele? Toda vez que nós temos um registro dentro da nossa tabela e esse registro é válido, o PHP considera que esse registro é o número 1. Agora, se esse registro não existe, o MySQL retorna o valor 0. Então, eu estou dizendo para ele, conta para mim, lá dentro do MySQL número rows, se esse número de linhas for menor do que 1, se for menor do que 1, ele é 0. Isso quer dizer que ele não existe. Se ele não existe, vou abrir aqui as chaves, eu vou colocar aqui para ele, reader, vou abrir os parênteses, vou abrir aspas e vou direcionar ele para uma página, location, entrar, ponto, PHP. Então, se for menor do que 1, quer dizer que é 0. Se for 0, quer dizer que não existe. Então, eu vou direcionar ele para a página entrar.php. Vou clicar aqui no final. Agora, se não for menor do que 1, só pode ser 1. Então, eu vou colocar aqui o else, vou abrir as chaves. Else quer dizer ao contrário, caso contrário. Caso contrário, quer dizer que esse número é 0. Existe. Então, vou colocar aqui, location, usuário.php. Isso quer dizer que esses dados existem. Então, já fiz aqui a verificação. Já mandei ele fazer a contagem de linhas. Então, se existir um e-mail do cliente e uma senha do cliente, se for igual, guarda essa informação no verificar. E aí eu vou pedir para ele, verifica se isso existe, se existe uma linha com essas informações. Se essa linha for menor do que 1, quer dizer que ele é 0. 0 é que não existe. Então, volta para a página entrar.php. Se não for menor do que 1, só pode ser 1. E isso quer dizer que ele encontrou uma linha com o e-mail do cliente e com a senha do cliente. Então, ele vai me direcionar para a página usuário.php.
Vou dar um Ctrl S para poder salvar os meus dados que eu acabei de cadastrar. Vou voltar para o meu navegador. Vou apertar a tecla F5 para dar uma atualizada. Então aqui, ó, não vou digitar e-mail e não vou digitar senha. Olha lá, ele me deu um erro na linha 15. Então vamos voltar lá no meu Visual Studio Code, na linha 15, tá aqui, ó. Eu coloquei o ponto e vírgula antes. Ponto e vírgula é depois, ó. Vou dar um Ctrl S. Vou voltar aqui no meu navegador. Vou apertar o F5, continuar. Então vamos lá. Não vou digitar nada aqui, ó. Vou deixar em branco e vou clicar no entrar. Olha lá, manteve-se na mesma página. Não foi para lugar nenhum. Vou digitar um e-mail que não existe. Vou colocar aqui, ó, mezenga@hotmail.com, senha 123. Não existe esse cadastro lá. Vou clicar no entrar. Olha lá, está me dizendo que tem um erro na linha 25. Então, vou voltar no meu banco de dados, lá no meu Visual Studio Code, perdão, linha 25. Então, vou colocar aqui MySQL num rows. Aqui, verificar, menor que 1. Aqui está certo. Abrir, reader, location, entrar.php, vou dar um Ctrl S, aparentemente está certo. MySQL, aqui tem um I, MySQL e underline número de linhas. Vou dar um Ctrl S, vou voltar no meu navegador, apertar o F5, continuar. Tá, ele ainda está dizendo que tem um errinho lá. Um erro inesperado B. Então, vamos voltar lá e corrigir, né? Então, vamos lá. Ah, tá aqui, ó. Entrou um B aqui sem querer. Dá um Ctrl S. Vou voltar lá, apertar o F5, continuar. Então, vamos lá. Mezenga, 1, 2, 3, entrar, ó. Não tem esse registro lá. Agora, se eu entrar aqui, catarrenta@gmail.com e digitar a senha, esses dados contém lá no meu banco de dados. Quando eu clicar no entrar, ó, área do usuário. Por que ele foi para a área do usuário? Porque eu tenho aqui, ó, Mariana Pazini, o e-mail Catarrenta e a senha. Isso quer dizer que ele já está conectando ao nosso banco de dados e verificando se realmente existe um e-mail e uma senha. Se existir o e-mail e uma senha, ele vai me direcionar para a página usuário.php. E o que eu posso fazer aqui também? Vou voltar, vou clicar aqui no cadastrar, vou cadastrar uma outra pessoa. Eu vou clicar aqui, vou cadastrar minha outra filha, Manuela Pazini, colocar o e-mail dela aqui, ó, manu@gmail.com. A senha da Manu, 1, 2, 3. Sexo feminino, cadastrar. Cadastrei a Manu. Vamos ver se foi para o banco de dados. Vou vir aqui no meu banco de dados, vou clicar aqui no atualizar, e aqui, ó, registro 5, Manuela Pazini, manu@gmail.com, senha 1, 2, 3, sexo feminino. Então, vou voltar no meu site, vou clicar no botão entrar, vou vir aqui no e-mail. Eu vou digitar manu@gmail.com, senha 1, 2, 3. Clicar no entrar, como existe, ó, já foi para a minha área do usuário. Então, ele já está funcionando, ele já consegue lá no banco de dados verificar se esses dados existem, ele consegue verificar se a pessoa digitou alguma informação aqui ou não, e se a pessoa digitou e é uma informação errada, ele não vai entrar dentro do nosso banco de dados. Então, ele já está funcionando. Então, espero que vocês tenham gostado. Façam aí. Não esqueça de deixar o like, compartilhar, comentar, para que esse conteúdo possa chegar para mais pessoas. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima aula.